Fala galera, vamos receber mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Botafogo acerta a contratação de zagueiro Pablo, do Flamengo. Botafogo fechou o empréstimo do zagueiro Pablo junto ao Flamengo. Após ter conversas com o Corinthians, o zagueiro Pablo tem um novo rumo. Isso porque o defensor do Flamengo acertou com o Botafogo por empréstimo de uma temporada. O time de General Severiano não pagará pela transferência e não terá opção de compra do jogador. De acordo com informações do jornalista Vene Casagrande, o Botafogo fechou na noite desta quarta-feira, 31, a contratação do zagueiro Pablo. Além disso, os documentos entre a equipe de General Severiano e o Flamengo já foram trocados e o negócio está concluído. Disputado no mercado, Pablo estava sendo monitorado pelo Corinthians, mas a equipe paulista não conseguiu avançar no acordo. Por outro lado, o Santos também quis o atleta e houve até ligação do técnico Fábio Carille, com quem o zagueiro trabalhou anteriormente. Contudo, as conversas não avançaram. Sendo assim, o Botafogo, segundo o próprio defensor, apresentou o melhor projeto. O defensor, contudo, não viajou com o elenco principal para Belém, no Pará, onde o Flamengo encara o Sampaio Corrêa RJ na noite desta quarta-feira, 31, pelo Campeonato Carioca. Sendo assim, Pablo continua no Rio de Janeiro, fato que facilitará os exames médicos. Botafogo e Flamengo. John Testor, dono do Botafogo, tem tido reuniões com o presidente Rodolfo Landim para tratar de transferências. Isso porque no último sábado, 27, o mandatário norte-americano se reuniu com o dirigente rubro-negro nos Estados Unidos para negociar um acordo por Mateuzinho. A proposta de 4 milhões de euros, 21,4 milhões de reais na cotação atual, foi aceita, mas o atleta recusou a ida para o alvinegro carioca. Mais uma saída do Flamengo. Pablo é o segundo zagueiro que encerra a passagem pelo Flamengo. Isso porque em dezembro o contrato de Rodrigo Caio foi concluído e o experiente defensor não renovou o vínculo. Além disso, o goleiro Santos, que fechou com Fortaleza, e Everton Ribeiro, anunciado pelo Bahia, também foram outros nomes que seguiram rumos diferentes. Elenco do Flamengo recebe folga nesta quinta após vitória no Carioca. O Flamengo garantiu mais 3 pontos no Campeonato Carioca nesta quarta-feira, 31. Pela quinta rodada do estadual, os comandados de Tite venceram por 2-0 o Sampaio Corrêa RJ, no estádio Mangueirão, em Belém. Agora, o elenco aproveita a folga nesta quinta, 01. Após a folga, no entanto, o elenco rubro-negro se reapresenta na sexta-feira, 02, no Ninho do Urubu, a fim de iniciar preparação para o primeiro clássico da temporada. Isso porque no domingo 04, o Flamengo encara o Vasco no Maracanã, pela sexta rodada do Cariocão. Em suma, o Flamengo terá 2 dias para se preparar para o confronto com o Vasco. De volta ao Rio de Janeiro após 2 jogos no norte do país pelo Carioca e, em seguida, realização de pré-temporada nos Estados Unidos, o elenco principal do rubro-negro volta as atenções para os duelos pelo estadual. Sob o comando de Tite, as atividades serão a partir das 8 horas, horário de Brasília, tanto na sexta-feira, 02, quanto no sábado, 03. O clássico. O primeiro clássico do Flamengo na temporada acontece a partir das 19 horas, horário de Brasília, no Maracanã. No momento, o rubro-negro ocupa o 5º lugar na tabela de classificação com 8 pontos. Já o Vasco é o 6º, somando a mesma pontuação, mas com saldo de gols inferior. Vale lembrar que o Mengão ainda possui um jogo a menos que o rival. Se tem Flamengo em campo, logo, a transmissão do Coluna do Fla, ao vivo no YouTube. Além disso, contará com a melhor e mais rubro-negra das narrações com Rafa Penido. O Brabo terá as companhias de Túlio Rodrigues nos comentários e Léo José e Vitor Belotti nas reportagens. Gabigol é eleito craque da torcida após a atuação de gala em Flamengo x Sampaio Corrêa. A noite de quarta-feira, 31, foi para lá de especial para o Flamengo, que venceu o Sampaio Corrêa por 2-0, no estádio Mangueirão, em Belém. Autor de um dos gols da partida, Gabigol foi um dos grandes destaques em campo. Com isso, o camisa 10 foi escolhido o craque da torcida após o triunfo pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. Primeiramente, o Flamengo abriu votação nas redes sociais oficiais para que a nação rubro-negra escolhesse o jogador que mais brilhou no jogo. Dessa forma, o camisa 10 foi eleito. Ele balançou a rede no segundo gol e a nação inteira automaticamente fez o muque. Não tem jeito. Gabi é o craque da torcida da vitória sobre o Sampaio Corrêa, dizia a publicação do Fla. Antes de mais nada, Gabigol teve que deixar para trás grandes companheiros de equipe para vencer a disputa de craque da torcida.
Então, o atacante disputou com Arrascaeta 31,3%, Bruno Henrique 6% e Wesley 5,2%. Desde já é importante frisar que o camisa 10 obteve 57,5% dos votos. Próximo passo do Flamengo. Depois que conquistou mais 3 pontos no Campeonato Carioca, o Flamengo vira a chave. Isso porque o foco do mais querido no momento passa a ser o clássico contra o Vasco da Gama. Isso porque no domingo 04, as equipes se enfrentam pela 6ª rodada do torneio estadual, com transmissão ao vivo do Coluna do Fla. Situação do Flamengo no Carioca. Atualmente o Flamengo de Gabigol ocupa a 5ª colocação na tabela de classificação do Carioca com 8 pontos conquistados. O líder da competição é o Fluminense com 10. Já o Vasco, próximo adversário do mais querido, é o 6º, com os mesmos 8 pontos. Tite exalta a vitória do Flamengo no Campeonato Carioca. Precisa ser reconhecido. Flamengo e Sampaio Corrêa entraram em campo nesta quarta-feira 31, em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. No duelo, o rubro-negro levou a melhor, vencendo a partida por 2-0. Sendo assim, Tite exaltou o triunfo do Clube da Gávea e afirmou que o desempenho do time precisa ser reconhecido, independentemente do adversário. A necessidade hoje é da gente jogar bem, vencer, pontuar e retomar a pontuação dentro do Campeonato Carioca. Então, toda essa pré-temporada e todos estes jogos que a gente teve têm essa importância. Quando a gente toma gol, falamos que estamos desequilibrados. Quando não se dá nenhuma chance ao adversário, como nós fizemos, ela tem que ter o reconhecimento, disse Tite antes de continuar. Futebol é equilíbrio. Ação defensiva é fundamental para vencer o jogo. Então, nós criamos, mas não se deu chance ao adversário. Nós temos que ter essa consciência de recomposição rápida para não dar chances ao adversário, seja ele o Sampaio Corrêa, seja ele o Orlando City, Estados Unidos, ou os próximos jogos que possam vir, finalizou Tite em entrevista coletiva após o jogo. Vitória importante. A partida contra o Sampaio Corrêa foi importante para o Flamengo. Isso porque o rubro-negro subiu da 8ª para a 5ª colocação na tabela do Campeonato Carioca. Ou seja, com o resultado do jogo, o mais querido agora tem 8 pontos. Além disso, foi o primeiro compromisso do time principal do mais querido após os amistosos da pré-temporada nos Estados Unidos. Flamengo não para em Claudinho e inicia contatos por estrela do Atlético Mineiro. Clube segue em busca de reforços e após abrir conversas com Claudinho, quer anunciar outro nome para o ataque. O clube vai com tudo no mercado. O Flamengo sente mais do que nunca a necessidade de reforçar o seu elenco. Em virtude disso, novos nomes começam a ganhar força no clube. Ainda hoje, 31, o clube iniciou as tratativas para fechar com o atacante Claudinho, atualmente no Zenit. A ideia do time é reforçar o seu setor ofensivo, além de ter, em sua maioria, nomes oriundos das categorias de base. Flamengo quer atacante do Galo. Assim, além de Claudinho, o clube monitora outros nomes para o seu ataque e pode, nos próximos dias, anunciar novas contratações para as pontas. Inclusive, um dos nomes na mira do clube é o do argentino Pavón, que atualmente está no Atlético Mineiro. A fonte afirma que o clube fez uma consulta pelo jogador, que não é tratado como negociável pelo Atlético. Pavón tem contrato com o Galo até junho de 2025 e, segundo o site Transfermarkt, está avaliado em 4 milhões de euros, 21,4 milhões de reais. E você, torcedor, o que você acha de Pavón jogar no Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários.